Muitos millennials, os jovens americanos, estão fascinados com o socialismo. Eles apoiaram massivamente Bernie Sanders nas primárias presidenciais de 2016. Eles vociferam contra o capitalismo em seus campi universitários. Eles usam camisetas do Che Guevara para sinalizar sua virtude socialista. Eu sei muito sobre o socialismo. Eu moro no Rio de Janeiro e eu trabalho em todo o Brasil como jornalista para uma revista popular. No começo dos anos 2000, o Brasil estava crescendo rapidamente. O governo havia realizado reformas econômicas e monetárias, concessões de serviços públicos e privatizações de algumas empresas estatais, dando ao setor privado mais espaço para respirar. A inflação, um problema crônico no Brasil, foi drasticamente reduzida. Investidores estrangeiros entraram no país, ansiosos para pegar uma parte da nossa economia em expansão. O futuro econômico parecia promissor. Mas hoje nossa economia está em ruínas, o desemprego e a dívida são enormes e políticos poderosos estão sendo investigados e presos por envolvimento nos maiores escândalos de fraude e corrupção da história do país. O que aconteceu? Em 2002, um político socialista chamado Lula da Silva concorreu à presidência. Ele era um socialista, mas posou como um tipo moderno e legal de socialista. Ele seria o político que acabaria com as divisões nacionais e uniria a todos. Ele até tinha um apelido, Lulinha, Paz e Amor. Mas a velha mensagem sobre a necessidade de redistribuição de renda para diminuir a desigualdade social ainda estava lá. A mídia, a elite acadêmica e celebridades garantiram aos brasileiros que, distribuindo dinheiro dos ricos aos pobres, os pobres poderiam finalmente ficar mais ricos. Mas os únicos que realmente ficaram ricos foram Lula e seus amigos empresários e políticos. Isto só piorou com a sua sucessora Dilma Rousseff. Os socialistas aumentaram os gastos do governo, o déficit e a dívida. Eles chamaram isso de estímulo. Eles aumentaram o salário mínimo e os benefícios de programas sociais. Eles chamaram isso de justiça social. Eles aumentaram os salários e os benefícios de aposentadoria do funcionalismo público. Eles chamaram isso de investir no futuro. Eles criaram e distribuíram milhares de cargos no governo e nas estatais como favores a seus aliados políticos. E eles chamaram isso de governabilidade. Isto funcionou por algum tempo. O socialismo sempre funciona no começo. Mas os gastos do governo continuaram aumentando e o paraíso socialista desmoronou, levando junto a economia. Resultado, de 2008 a 2015, os gastos do governo cresceram quase 4 vezes mais que a receita fiscal. A economia encolheu 3,8% em 2015, o pior resultado em 25 anos. Em 2015, uma pesquisa do Banco Mundial classificou a economia do Brasil entre as piores do mundo. Entre 189 países, ficamos na posição 174 em termos de facilidade para abrir um negócio, 130 em registrar uma propriedade com o governo e 178 na simplicidade de pagar impostos. Econômica e moralmente, os quase 15 anos de políticas socialistas fizeram muito mal ao Brasil. Nós também continuamos entre os líderes mundiais em homicídio e roubo e estamos nos últimos lugares entre as nações industrializadas em termos de educação e serviços de saúde. Americanos tomam como certo que eles podem nascer na classe mais baixa e chegar à classe média ou mesmo alta. Muitos brasileiros tomam como certo que não podem. Mas finalmente algumas coisas estão começando a mudar. Talvez haja motivo para ter esperança. Hoje, mais e mais brasileiros veem que o capitalismo e o governo limitado são o único caminho a seguir. Felizmente para o Brasil, tribunais federais tornaram Lula réu em vários processos por corrupção, participação em organização criminosa, tráfico de influência, lavagem de dinheiro e obstrução da justiça. Os procuradores disseram que Lula montou e comandou uma propinocracia. Dilma, que herdou esta propinocracia, sofreu o impeachment anos depois por falsificar as contas do governo e usar ilegalmente dinheiro de bancos estatais para financiá-lo. Esta crise levou o novo governo a congelar os gastos federais, reduzir o papel do governo em empresas estatais e incentivar parte do enorme quadro de funcionários delas a pedir demissão. Ninguém sabe se essas medidas básicas serão suficientes para resgatar o Brasil economicamente. Honestamente, os danos foram tão grandes que talvez levem décadas para o país se recuperar. Mas se conseguirmos, não será o socialismo que irá nos salvar. Millennials americanos, tomem nota. Eu sou Felipe Moura Brasil para Prager University.